Vamos lá. Primeiro, Constituição Federal de 88. Anota aí para mim, posso? Traz a educação como? 2 pontos. Traz a educação como 2 pontos. Primeiro ponto, direito social. Traz a educação como 2 pontos. Direito social. Próximo, direito público subjetivo. Traz a educação como 2 pontos. Direito social. Próximo ponto, direito público subjetivo. Aí você vai pegar aquela caneta destacada e eu te pergunto, Constituição Federal é de caráter obrigatório ou facultativo? Obrigatório. Então você coloca aí, obrigatório. Perfeito? Direito público subjetivo, documento é de caráter obrigatório. Então você coloca aí, obrigatório. Tranquilo? Próximo, LDB. Acho que vocês estavam tendo aula disso, né? Sim ou não? Sim. O que é a LDB? O que é a LDB? Sei não, professora. Eu tive aula aí, eu estava estudando os artigos, mas não sei te dizer o que é esse trem não. Coloca aí para mim, normatiza e organiza a base, normatiza e organiza a base da educação nacional, amados. Normatiza e organiza a base da educação nacional. E aí ela vai organizar o quê? A educação formal, aquela que ocorre nas escolas, nas universidades, perfeito? Então você coloca aí, educação formal, primeiro ponto. Vou repetir de novo, normatiza e organiza a base da educação nacional. E aí o primeiro ponto é lembrar que ela normatiza e organiza uma educação formal. Só para lembrar aqui rapidinho, tá? Isso cai em didática. Libânio organiza a educação em formal, não formal e informal, que é conhecida também como incidental. Mas a LDB, ela normatiza a formal, perfeito? Então, a educação formal, aí você coloca educação básica, etapas e modalidades. Educação básica, etapas e modalidades. Educação básica, etapas e modalidades. Educação superior. Como é que é organizada a educação superior? É por etapas? Não. É por programas. Então, educação superior, tracinho, programas. O que mais que a LDB organiza? Profissionais da educação. Então, educação básica, etapas, modalidades, educação superior, né, que vai falar aí dos programas, profissionais de ensino, né? E também vai regulamentar o que? Os recursos, o dinheiro, né, os recursos. Perfeito? Profissionais de ensino, recurso, aí eu te pergunto, é de caráter facultativo ou obrigatório? Anote aí, obrigatório. Perfeito? Fechou? Plano Nacional de Educação. Vocês já tiveram aula aqui, foi com o Júlio, não foi? Perfeito. Então vamos lá. O que é o Plano Nacional de Educação? Ele vai traçar o quê? Os objetivos para uma década, com metas, diretrizes, estratégias, sim ou não? Então anota aí para mim, objetivos que traçam a educação para uma década. Objetivos que traçam a educação para uma década. Objetivos que traçam a educação para uma década. Perfeito? Objetivos que traçam a educação para uma década. Aí você coloca aí para mim 10 diretrizes. 10 diretrizes, primeiro ponto, né? 10 diretrizes, 20 metas e 254 estratégias. 10 diretrizes, 20 metas, 254 estratégias. Perfeito? Sim. 10 diretrizes, 20 metas e 254 estratégias. E eu te pergunto, é de caráter obrigatório ou facultativo?
Obrigatório também, amados. Então escreve aí, obrigatório. Perfeito? Próximo, PCN. PCN são os Parâmetros Curriculares Nacionais, documento que foi realizado no ano de 1997, no governo Fernando Henrique Cardoso, com o ministro da Educação Paulo Renato de Souza, e ele tinha um caráter de dar um modelo de educação a ser seguido, umas orientações para os sistemas de ensino e as instituições também, perfeito? Mas ele tinha uma peculiaridade, ele era uma orientação, era um modelo, ele tem um caráter facultativo, mas ele não entrou em desuso e ele não parou de ser utilizado, que é uma das grandes dúvidas que a galera fica me perguntando. Então ainda vale, só que claro que hoje, usualmente, nós usamos mais o quê? Diretrizes curriculares nacionais e Base Nacional Comum Curricular. Então, anota aí para mim, PCN, orientações. Próximo ponto, parâmetro. Do lado de parâmetro, puxa uma setinha para mim e escreva. Modelo de educação a ser seguido. Primeiro ponto, orientações. Segundo ponto, parâmetro. Modelo de educação a ser seguido. Próximo ponto, os sistemas de ensino e as escolas. Os sistemas de ensino e as escolas podem aderir ou não. Os sistemas de ensino e as escolas podem aderir ou não. E aí eu te pergunto, diante de tudo isso que nós falamos, é obrigatório ou facultativo? Facultativo. Anota aí. Facultativo. Se as escolas e sistemas de ensino podem aderir ou não? Facultativo. Beleza? Próximo, que tem um trabalho em conjunto com a BNCC, Diretrizes Curriculares Nacionais, perfeito? Diretrizes Curriculares Nacionais, elas são o quê? Normas obrigatórias curriculares da educação básica. E aí nós temos tanto para a educação básica, temos das etapas, temos das modalidades, temos de temas transversais, temos de temas urgentes da sociedade, como cidadania, educação ambiental, educação do campo, UED, educação profissional, inclusive já trazendo novidades para vocês. Nós temos de atualização em relação às DCNs por conta da BNCC, a do ensino médio, que é a resolução 3 de 2018, a da educação profissional técnica de nível médio, resolução 1 de 2021, já foi alterada, e também da EJA foi alterada. Então essas três foram as DCNs alteradas, perfeito? E vocês de específica, tirando a galera de atividades, cai na prova de vocês a do ensino médio, né? Já atualizada com a BNCC. Então, anota aí para mim, amados, normas obrigatórias, aí na DCN, normas obrigatórias da educação básica. Normas obrigatórias, já abriu aqui minha luz. Normas obrigatórias da educação básica. Orienta o planejamento, normas obrigatórias da educação básica, orienta o planejamento curricular, orienta o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Orienta o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Próximo ponto. Orienta o planejamento curricular das escolas e sistemas de ensino. Próximo ponto. Dá estrutura para a BNCC. Dá estrutura para a BNCC. Da estrutura para a BNCC. E aí eu te pergunto, caráter facultativo ou obrigatório, amados? Obrigatório, anota aí para mim. Obrigatório. Por fim e último, chegamos aí no que nós vamos começar. Base Nacional Comum Curricular. Ela é de caráter obrigatório ou facultativo, galera?
Importante colocar para vocês que ele, inclusive, atualizou os nossos currículos em movimento em 2018, né? O caderno do ensino fundamental e o caderno da educação infantil, ambos cobrados no seu específico de atividades, e a galera específica só ensino fundamental, perfeito? E aí eu falo para vocês, eles têm um conjunto de aprendizagens essenciais, com competências, com habilidades. Então, na verdade, a DCN ela traz a estrutura geral, como deve ser construído o currículo. A BNCC não, ela traz todo o alinhamento, ela traz todo o sequenciamento das habilidades que nós, professores, vamos ter que trabalhar ao longo das etapas em modalidades de ensino. Sim ou não? Então, anote aí para mim. Documento de caráter normativo, BNCC, primeiro ponto, documento de caráter normativo. Documento de caráter normativo. Segundo ponto, define o conjunto orgânico, documento de caráter normativo, define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Perfeito? Próximo ponto. Para desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Para desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Para desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. E aí eu te pergunto, caráter obrigatório facultativo? Facultativo ou obrigatório? Eu não ouvi. Obrigatório. Sei, anote. Ao longo das etapas e modalidades da educação básica de caráter obrigatório. Fechou? Tranquilo? Isso daí é interessante, vocês saberem, cada um. E aí, quando a gente fala em bases legais de educação nacional e distrital, é isso. É você saber o que é cada um documento e o que cada um deles traz e as suas diferenças. Rapidamente, falar aqui para vocês. Oi? Das etapas e modalidades da educação básica, de caráter obrigatório. Beleza? Vamos lá, falar aqui de marcos legais para vocês. A Base Nacional Comum, ela já vem falando que ela deve ser desenvolvida já tem muito tempo. Lá no artigo 210 da Constituição Federal, parágrafo 2º, vai falar da formação básica comum. O artigo 26 da LDB, que inclusive é o artigo mais cobrado em prova, vem falando sobre isso, da construção de uma Base Nacional Comum e a sua parte diversificada. Então, sempre nós tivemos Plano Nacional de Educação, também trazia a necessidade da Constituição e nada mais justo que a DCN também trouxe isso, até que no ano de 2014 começaram a produzir, a conversar, a fazer fóruns, e aí vocês sabem que a Dilma saiu de cena, né? E veio aí o Mendonça Filho, que começou a constituir, a gente teve várias alterações, inclusive a reforma do ensino médio dada pela Lei 13.420 de 2017, que altera também muitos pontos aí na LDB, perfeito? E aí nós tivemos a homologação de 2 etapas iniciais, que foi da educação infantil e no ensino fundamental, e por fim, por conta dessa reforma do ensino médio, a última foi a do ensino médio. Então, a partir, desde 2020, todo o nosso sistema do país tem que trabalhar, né, com os professores BNCC. É tanto que hoje os novos futuros professores que estão saindo das faculdades, eles já têm incorporado no seu currículo o estudo da BNCC, perfeito? Então, pode ter plena certeza, qualquer concurso que você for fazer aqui no país, esse conteúdo vai cair. Sim ou não? Outro ponto também importante para colocar para vocês. Primeiro ponto que mais cai na sua prova, o que é BNCC. Segundo ponto que mais cai na sua prova é em relação ao que é competências e habilidades, tá? Existe um documento da BNCC, fora o documento, que é a resolução
CNSP, Conselho Nacional de Educação, através do Conselho Pleno, número 2 de 2017, que traz, inclusive, falando aí sobre a BNCC, tá? Tem alguns pontos, inclusive, aqui no nosso material de hoje. Então, tá aí para vocês, tem vários textinhos aí. Eu vou tentar ser bem pontual, depois vocês vão estudar mais a fundo o nosso material, que tem muita coisa aí que cai. Vamos lá. Vamos definir o que são competências. Tem um espaço aí no seu material, já para você colocar, sim ou não? Coloca aí para mim. Definida como a mobilização. Isso, incompetência, amados. Qual é a página, amados? Está aí? 64, para quem não achou. Definida com a mobilização de conhecimentos. Definida como a mobilização de conhecimentos. Entre parênteses, conceitos e procedimentos. Isso não cai não, só despenca. Definida como mobilização de conhecimentos, entre parênteses, conceitos e procedimentos. Conceitos e procedimentos. Beleza, amados? Sim ou não? Vamos tomar uma depois da aula, né? Vou, professora, lá na minha cama. Vamos aí. Próximo. Habilidades. Então, coloca aí para mim. Habilidades. Aí onde está habilidades? Pode repetir a palavra habilidades. Abre parênteses para mim. Coloca aí práticas cognitivas e socioemocionais. Práticas cognitivas e socioemocionais. Habilidades, abre parênteses. Práticas cognitivas e socioemocionais, fecha parênteses. Vírgula. Atitudes e valores, vírgula. Habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, fecha parênteses, vírgulas, atitudes e valores, vírgula, para resolver demandas complexas, para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Para resolver demandas complexas da vida cotidiana, vírgula, no pleno exercício da cidadania, vocês conhecem essa redação, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Sim ou não? Importante também dizer para vocês que a BNCC ela está alinhada com a agenda da ONU, a Agenda 2030, tá, galera? Essas questões socioambientais aí do mundo está também previsto no nosso documento. Perfeito? Vamos lá. Vamos começar a fazer a questão? Já tem questão aqui para a gente fazer? Vamos ver como é que cai em prova? Sim ou não? Bora animar! Professora, eu estou aqui desde manhã. Você foi na sua casa e voltou. Verdade.